Olá, queridos amigos e companheiros, muito bem-vindos a mais um curso do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Inovação NEPIM. Neste caso, o módulo 4, Amostragem, parte integrante do curso de Inventário Florestal com Sistema de Informação Geográfica, GIS, e Geoestatística. O módulo 4, Amostragem, está subdividido em 5 partes: definição e conceito, planejamento e especificações, desenho de amostragem, tamanho da amostra e alocação da amostra. No item 4.1, definição e conceito, podemos dizer que a teoria da amostragem é um método de estimar parâmetros de uma população a partir de amostras. Os procedimentos de amostragem estão baseados nos conceitos estabelecidos por Cochrane, 1977. O conceito básico da amostragem de qualquer apresentação estatística é resumir a população de interesse e extrair os fatos importantes para os usuários em potencial. Gostaríamos de acrescentar que este nosso curso ele tem um aspecto voltado à prática. O nosso objetivo é que o aluno, após concluir este nosso curso, esteja apto para as operações de campo. Por isso, daremos uma ênfase maior aos aspectos práticos, que são a maior parte deles baseados nas experiências adquiridas pela flora nativa, enquanto que os aspectos teóricos podem ser consultados através das bibliografias oferecidas. No item 4.2, planejamento e especificações, vamos tratar das condições necessárias para escolhermos a amostragem mais adequada ao cenário ao qual estamos inseridos. Vamos começar pelos objetivos. Qual é então o objetivo deste inventário que iremos fazer? Propomos aqui 7 tipos de objetivos diferentes, onde o primeiro se relaciona a estimar a produção de madeira. Então, quando precisamos estimar a produção de madeira, pode ser em peso, pode ser em volume, pode ser em taxa de crescimento, pode ser uma projeção futura, pode ser por espécie, no caso, para autorização de supressão de vegetação nativa, uma ASV, pode ser por espécie para o Plano de Manejo Florestal Sustentado, PMFS. Então essa é uma condição muito comum. Mas pode ser um estudo da flora, precisamos fazer um inventário para caracterizar a flora dentro de um estudo de impacto ambiental. Podemos fazer um inventário florestal para formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa científica básica e aplicada nos vários setores da biologia ou a ela ligados. Pode ser um levantamento de dados de campo do Inventário Florestal Nacional, ao qual já participamos, tem alguns aspectos específicos para esse caso. A medição, o lançamento das parcelas de inventário florestal. Então, hoje em dia, é muito comum grandes empresas contratarem apenas o levantamento dos dados,
sem necessariamente o profissional ter que se dedicar à questão da amostragem ou de alguns outros procedimentos. Existem casos variados, nós vamos comentar ao longo desta nossa apresentação. Pode ser um aspecto de melhoramento florestal, precisamos conhecer aquela população para fazermos um estudo de melhoramento. Ou, por último, um plano de manejo de unidade de conservação. Então são aí propostos sete objetivos relacionados à condição da amostragem do nosso inventário florestal. Muito bem. O segundo aspecto relacionado ao planejamento, diríamos que são os tipos de inventários. Que tipo de inventário nós precisamos fazer? Ou devemos fazer? É um censo florestal? Se for um censo florestal, não caberá amostragem, porque nós vamos medir 100% das árvores. Em algumas situações, quando as áreas são pequenas, ou o número de indivíduos são pequenos, ou existe alguma restrição ambiental mais intensa, ou envolve, como se diz, envolve aspectos de espécies relacionadas a espécies raras ou protegidas por lei, ou em alguns casos, como antigamente ocorria no manejo florestal da Amazônia, que era obrigatório fazer o censo de todas as árvores que iriam ser cortadas, então aí não cabe amostragem. Então aí o censo já está dizendo que todas as árvores serão medidas. Mas desde que eu tenho uma população grande, eu tenho uma população que é inviável economicamente fazer o censo e medir todas as árvores, nós vamos ter que aplicar a amostragem. Nós vamos precisar aplicar uma forma de escolher partes dessa população para que elas, dentro de um determinado critério, irão representar toda essa população. Neste caso, pode ser um inventário florestal contínuo. Então significa que nós queremos conhecer, além do volume, queremos conhecer as taxas de crescimento. Então, anualmente, nós precisaremos fazer medições. Hoje em dia existe o caso também da quantificação do ativo biológico para empresas de capital aberto, que precisam informar aos seus acionistas a formação dos seus estoques em crescimento. Pode ser um inventário florestal pré-corte, quando nós precisamos de um volume mais preciso para a colheita daquela floresta, daquele talhão, né? Sendo que o inventário pré-corte, normalmente ele tem uma validade de até 90 dias. Depois disso precisa refazer, ou através das equações de crescimento, ou através de uma nova medição. Ou pode ser um inventário florestal temporário. Então, neste caso, eu não tenho necessidade ou interesse de fazer medições anuais, eu não tenho uma necessidade de uma precisão tão alta para o inventário pré-corte, para um suprimento industrial, mas apenas para fazer uma estimativa temporária, um retrato. Eu vou lá naquela área e preciso fazer um retrato. Por exemplo, quando é um inventário para supressão de vegetação. Eu preciso atender determinadas especificações, mas ele só vai ser feito uma vez. Ou pode ser do tipo de inventário de levantamento de dados biofísicos e socioeconômicos. Esses estão relacionados aos aspectos do Inventário Florestal Nacional, realizado pelo Serviço Florestal Brasileiro. Ou eu não vou fazer o inventário, eu vou apenas medir as árvores na parcela, neste caso, se o profissional, a empresa, for contratada apenas para a mensuração das árvores. Ela não vai nem estabelecer os critérios de amostragem e nem o processamento de cálculo do volume das árvores. Vamos em frente.
Podemos então observar no terceiro nível de classificação da nossa área para escolhermos o tipo de amostragem mais adequada, que floresta nós estamos tratando. É uma floresta natural de produção, no caso plano e manejo, é uma floresta natural de regeneração, aquela área foi desmatada e foi regenerada ali, então eu tenho uma dinâmica de espécies diferentes. Ela é uma floresta natural original, está lá em sua condição próxima da sua condição original, ou é uma floresta que foi plantada com espécies exóticas para a produção, no caso de eucalipto, no caso de pinos, ou outras espécies relacionadas à silvicultura. É uma floresta plantada com exóticas, que acontece para recuperação ambiental. Eu quero conhecer a dinâmica daquela população, como foi o sucesso ou o fracasso daquele projeto, para poder fazer os relatórios exigidos pelos órgãos ambientais. É uma floresta plantada com nativa para a produção, esse caso também acontece, né? É uma floresta plantada com nativa para a recuperação ambiental, semelhante ao que citamos, ou é apenas um fragmento florestal em área urbana, ou um pedacinho pequeno ali. Na maioria das vezes, na área urbana acontece isso, e que tem uma dinâmica populacional específica. Tem árvores nativas, tem árvores exóticas plantadas, já foi desmatada uma parte, foi plantada a outra, enfim, há um grau de antropização bem relevante nesse aspecto. Vamos então para o quarto nível, né, e último dessa etapa do planejamento e especificações, quando nós vamos observar o tipo de diversidade dessa floresta. Ela é monotípica, clonal, da mesma idade, equiânia. Ela só tem uma espécie seminal, quer dizer, que foram plantadas mudas de sementes da mesma idade, que provavelmente haverá uma variação, né? Uma variabilidade maior do que a clonal, ou são múltiplas espécies de diversas idades que eu tenho na minha coleta de dados. Eu preciso saber a espécie de cada árvore daquelas que eu vou coletar. Como nós falamos lá no início, se eu preciso de um inventário florestal por espécie para uma SV, se eu preciso de um inventário florestal para um plano de manejo, né? Muito bem, vamos em frente. Bom, neste caso, nós apresentamos aqui para os nossos queridos alunos 14 tipos diferentes de desenhos de amostragem. Amostragem casual e sistemática por projeto. Este caso se utilizava, nós utilizamos durante esse sistema quando nós fazíamos plano de manejo aqui na Mata Atlântica, no sul da Bahia, aonde a distribuição das espécies eram sistemáticas, uma determinada distância, a partir de pontos com distribuição casual no projeto. Pode ser uma amostragem casual, pós-estratificada por volume e por projeto. O que significa uma amostragem casual? Significa que a distribuição dessas parcelas na população é feita de uma forma randômica. Ela é distribuída ao acaso, por um sorteio ou por alguma forma de escolha aleatória dos pontos de amostragem. A desvantagem desse tipo de amostragem, a amostragem casual, é que eu posso ter uma população muito heterogênea e desde que eu não tenho controle sobre esses pontos de amostragem, eles podem ter uma dificuldade, né, para representar essa minha população. Então a amostragem casual, na maioria das vezes, é utilizado para populações muito homogêneas, onde pouca diferença haverá nos pontos de coleta da minha amostragem. Mas seguindo, no item 3, temos aqui então a amostragem casual pré-estratificada por rotação. Então significa que eu vou estabelecer um critério
No item 2, na amostragem casual pós-estratificada, nós podemos fazer um tipo de estratificação depois de eu coletar os dados, né? Eu tenho a maioria das vezes a variável de interesse do inventário florestal é o volume por hectare, e eu posso estabelecer zonas, né? Regiões onde haja essas diferenças entre esse volume dentro do próprio projeto. Mas eu posso pré-estratificar. Então, se eu tenho a rotação, um pouquinho mais para frente nós vamos explicar o que significa a rotação, né? Ela pode ser pré-estratificada, se é por espécie, se é por idade, se é por tipo de rotação. E nós vamos ter 2 estudos de caso específicos para nós treinarmos, né? Como realmente fazermos essa amostragem, que é o item 4.4, que é a determinação do tamanho da amostra, que é uma questão que muitas vezes nós vemos uma certa dúvida, um certo maior interesse pelo profissional. Ele pergunta, bom, quantas amostras eu devo colocar nessa área, né? Como é que eu vou fazer a distribuição dessa minha amostra, né? Então nós vamos ver isso na frente. E depois, como é que nós vamos preparar isso para ir para campo? Tem uma etapa no escritório, que eu vou preparar, onde vai estar a alocação dessas minhas amostras, nós vamos mostrar isso. E terá uma outra etapa, que é a preparação da alocação, isso no campo. Como nossa aula é virtual, nós não iremos a campo, mas vamos mostrar os instrumentos e as ferramentas para podermos trabalhar no campo. Então temos 2 estudos de caso, o caso 1 e o caso 2. O caso 1 ele vai tratar de uma área nativa, e o caso 2 vai tratar de um projeto de reflorestamento. Seguindo então, no item 4, a amostragem pré-estratificada por talhão. Aí já é um nível mais detalhado, né? A rotação, eu vou incorporar ali a espécie, o ano da rotação, né? O tipo de rotação, espaçamento. Agora o talhão é uma coisa bem localizada, é um trabalho mais específico para meu trabalho. No item 5, tem por último a amostragem casual simples por projeto. Apenas eu vou lá e nós vamos mostrar também na área da nativa, né, como é que eu faço isso aí. A amostragem, quando é definida pelo cliente, então eu não tenho nada a fazer, porque o cliente vai estabelecer a amostragem e vai mandar para nós, e nós vamos seguir essa orientação que virá do cliente, ou junto do cliente, ou seguindo a orientação que ele nos enviou. A amostragem multi-estágios por projeto, nós não vamos tratar desse assunto. A sistemática por projeto ou pré-estratificada por rotação. Está sendo o estudo de caso 1 e o caso 2, onde a amostragem sistemática haverá uma distribuição regular destas minhas unidades de amostra na minha amostragem. Nós vamos mostrar uma forma prática como fazemos isso daí, utilizando alguns softwares disponíveis. Assim como a gente já disse no início, nós damos preferência a utilizar os softwares de fonte aberta, né? Os gratuitos, para facilitar, para simplificar o trabalho de todos. Para concluir, então, o item 10, 11, 12 e 14, ali o 10 é mais uma amostragem sistemática, a nível de talhão, como falamos, mais detalhada. Amostragens sucessivas, com repetição parcial das unidades, eu também não vou entrar nesse detalhe. Quem quiser, a bibliografia que nós citamos, né, do Cole, do Magnussen e do Marquette, que trata principalmente sobre questões, métodos de amostragem, sampling methods, lá detalha isso com bastante rigor. No final, tanto lá no slide que nós citamos a parte dos conceitos e definições, existe o link, se você clicar lá, você pode baixar
essas apresentações que estamos mostrando para vocês, você pode baixar lá no sítio do curso. Você pode baixar o PDF, lá tem o link, você pode clicar, ele vai levar você, e no final também, na parte aqui das referências, também tem esse link. O censo florestal não tem desenho amostral, eu vou medir todas as árvores, beleza. Muito bem, chegamos agora aqui numa parte interessante, né? No nosso item 4.4, chamado o tamanho da amostra, onde o tamanho da amostra inicial pode ser estimado pela equação 1, seguindo o método divulgado por Escoforo e Melo em 1997. Eu fiz esse curso lá em Lavras, aquele curso de extensão do inventário florestal. Na época era um curso de manejo, que tratava tanto dos aspectos de nativa e de plantada. Me parece que isso mudou. Eu fiz em 2000 esse curso lá. Mas o importante é que essa fórmula está vigente até hoje aí. É uma fórmula estatística, onde esse N, né, significa o tamanho da amostra. O que significa isso aí? Quantas parcelas, né, ou unidades de amostra eu vou precisar para essa minha amostragem? E ela pode ser calculada por esse número, porque quanto maior a variabilidade da minha população e quanto menor a sua área, ou seja, o número de amostras cabíveis, ele aumenta o número de amostras em função do erro, porque todo inventário que nós vamos fazer, quando nós vamos tratar de uma amostragem, eu preciso ter controle sobre o erro, né? Então, o T é o valor da distribuição do T de student. Isso é um valor tabelado, que ele varia de acordo com a minha probabilidade e o meu grau de liberdade, que são o número de amostras que eu vou fazer menos 1, né? Ele estandariza, né, o erro para poder facilitar o cálculo. O coeficiente de variação estimado. Por quê? Eu só poderia conhecer isso aí depois. Eu precisaria primeiro ir a campo. Este é o método, a teoria em forma assim, né? Quer dizer, eu teria que ir a campo, fazer uma pré-amostragem naquela minha população, conhecer o coeficiente de variação dessa minha população, e em função do erro que eu tenho interesse, e conhecendo também a área, né, para eu poder saber esse N maiúsculo aí, que é o número de amostras cabíveis. Nós vamos ver na frente como é que eu calculo esse número de amostras cabíveis. Mas se eu tenho uma certa experiência nos coeficientes de variações das populações que eu costumo trabalhar, eu posso estimar esse valor a priori. Nos exemplos que nós vamos apresentar, nós vamos mostrar como fazer isso daí. Muito bem, vamos em frente. Vamos aqui para o próximo slide. Então, no próximo slide, o número de unidades de amostras cabíveis, aquele N maiúsculo, como é que ele é calculado? Eu tenho a área da minha população em hectares, esse A maiúsculo. Como ele está em hectares, eu vou multiplicar por 10.000 metros quadrados e vou dividir pela área da minha unidade de amostra ou parcela. Então, eu tenho que estabelecer a área da minha amostra, né? Então, se eu pegar a área da minha população, que está em hectares, multiplicar por 10.000 e dividir pelo A minúsculo, que é a área em metros quadrados da minha amostra, eu vou saber o número de parcelas cabíveis, né? Conforme o slide anterior. Bom, e agora o valor de T. Para eu saber o valor de T, como é que eu vou calcular? Para eu ir lá buscar o meu T, o que é? É a probabilidade
que eu vou estabelecer no ato da minha contratação, ou no ato do meu planejamento, né? Que normalmente é 90% ou 95%, varia nisso. Já teve uma época que os planos de manejo aceitavam 80% de probabilidade. Hoje, pelo menos aqui na Bahia, no INEMA, o órgão ambiental daqui, exige 90%. Exige 10% de erro e 90% de probabilidade. Então, nesse caso aqui, existe um instrumento legal que estabelece, é uma norma, né, que nós temos que seguir. Então, para eu saber aquele T daquela fórmula lá na equação 1, eu preciso pegar essa meu N, que foi o número de amostras cabíveis, né, e multiplicar pela intensidade amostral relativa. 1%, 2%, 3%, menos 1. Então, se eu tiver 100 parcelas cabíveis vezes 1%, vão caber 10, menos 1 vão dar 9 GL. Aí eu vou lá na minha tabela do T de Student e vou procurar lá, se eu tiver um grau de liberdade de 9 e se eu tiver uma probabilidade 90%, qual é o valor de T que vai entrar naquela minha fórmula. Na aula prática, nós vamos ter uma planilha que calcula isso, nós vamos mostrar isso para vocês e vamos fazer na prática. Mas quem quiser saber de onde vêm essas fórmulas, está aí então a dica para vocês. Muito bem, e agora eu já sei, né, aquelas coisas todas, já sei o objetivo, o tipo do inventário, o tipo a origem da floresta, a diversidade da minha floresta, já escolhi qual é a forma da amostragem, o desenho da amostragem que eu vou distribuir naquela minha população, como é que eu vou sacar, né, as minhas unidades de amostra, já sei quantas amostras eu vou planejar. Agora fica a perguntar como é que eu vou alocar essas unidades de amostra no mapa. Então esse item aí nós vamos mostrar como é que nós podemos fazer uma amostragem casual utilizando o QuantumGIS através desses comandos que estão descritos aí, essa sequência de comandos, e vamos mostrar para vocês também uma amostragem sistemática, transformando, né, aquela quantidade de amostras numa grade regular, em metros. Estimando uma grade regular, então é na forma de quadrado, como eu sei a área, né, de cada amostra, vamos dizer assim, né, a área de uma amostra, o A vezes 10.000 dividido por N vai ser a área de uma amostra. Se eu extrair a raiz quadrada desse valor, considerando que é um quadrado, ela vai me dar distâncias em metros iguais, sistemática em forma de grade regular para os dois sentidos, tanto o comprimento quanto a largura, que serão iguais. Muito bem. Temos agora o item 451, alocação no escritório para amostragem sistemática, onde também vemos a sequência de comandos utilizados no QGIS e que farão parte da nossa aula prática. Na alocação de campo, nós vamos utilizar o software SWMaps, que nós vamos exportar do QuantumGIS aquelas unidades de amostra. Pode ser no arquivo KML, pode ser no Shape, pode ser no GeoPacket. Nós vamos fazer o nosso exemplo com KML. Preparo no meu celular, porque hoje em dia os celulares já estão dotados de GPS, na maioria das vezes são razoáveis, mas você pode transformar isso no arquivo GPX, se você quiser levar para um GPS, aqueles de campo, Garmin, né? Ou se você quiser utilizar isso no seu celular, no caso nós vamos mostrar com Android, né? Muito bem. Estamos nos aproximando aqui do final da nossa aula.
aqui estão as referências novamente. Se vocês clicarem nesses links, vocês vão encontrar esse material. Esse livro, Sampling Métodos Remote Sensing in GIS, é um livro espetacular, muito bom. E temos aí os demais aí citados na nossa palestra. Por enquanto ficamos por aqui, agradecemos a vocês a assistência e tudo de bom, graças a Deus.